renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, obrigada por estarmos aqui essa noite. É uma oportunidade muito boa, muito importante para nós estarmos reunidos em seu nome. Pedimos a sua presença aqui no meio de nós. Pedimos os dons para vivermos bem essa quaresma, Senhor. Esses 40 dias de preparação para meditarmos os mistérios da sua paixão, morte e ressurreição, que é o momento mais importante da vida do cristão, do católico. São esses mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos aqui por amor, Jesus, por amor a Ti, e queremos dizer nessa noite que nós te amamos, Senhor, que nós te adoramos, que nós pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que fomos falhos, e pedimos que o Senhor abençoe a nós e a nossas famílias. No mesmo propósito de abrirmos nossos corações a Ti, queremos pedir o Seu Espírito Santo e a presença doce da Virgem Maria no meio de nós. Que ela venha nos ensinar, que ela pegue na nossa mão e nos leve ao Seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E também colocando em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, as nossas penitências, a nossa atenção aqui também, colocar todo o nosso ser aqui diante de Ti, Senhor, em desagravo, porque muitos pecados ocorreram. A gente sabe que muitas coisas ruins ocorreram agora nesse carnaval. Então que o Senhor possa tomar nossos sacrifícios como um desagravo, e que o Senhor possa tranquilizar o seu coração, Senhor. Queremos trazer cada vez mais essa santidade diante de Ti e colocamos tudo nas Suas mãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar um pouquinho então? Que beleza, que beleza. Então quer dizer que todo mundo ficou em casa aqui nesse carnaval. É isso? Maravilha. É isso aí. Bom, antes de começar, antes de mais nada, a gente tem uma série, né? Os Heróis da Fé, que a gente vai falar. Então hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia de São Policarpo de Esmirna. Quem foi São Policarpo de Esmirna? Esse cidadão, esse santo, esse grande santo da Igreja Católica, ele viveu no primeiro / segundo século. Ele é considerado um dos padres apostólicos. Por quê? Porque ele foi um dos que conviveram junto com os apóstolos. Ele é a primeira geração pós-apóstolos, né? E ele foi empossado bispo de Esmirna por São João. Ele era discípulo de São João. São João, um dos 12 discípulos, o São João que escreveu o Apocalipse, o São João que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ok? São Policarpo, ele era um cara muito inflamado pelo ardor com Jesus, muito inflamado pela ortodoxia, ou seja, pela coisa reta, pela coisa certinha. E foi isso que fez ele ser muito famoso também, né? São João, no Apocalipse, ele faz uma referência a São Policarpo, quando ele diz que o anjo de Esmirna, né? E aí ele continua falando, ele está falando justamente de Policarpo, né? Que ele chamava de meu anjo, né? Ele chamava de meu anjo. E Policarpo ele viveu até
155 depois de Cristo. 155. Então você vê que ele é bem no comecinho mesmo. E morreu com 86 anos. Ele morreu, diante das perseguições, ele acabou fugindo, mas o pessoal começou a correr atrás dele, correr, e encontraram finalmente Policarpo. E aí pegaram ele, levaram ele para ser submetido às torturas. E amarraram ele para colocar ele na fogueira e queimá-lo vivo. E ele falou assim: não, você não precisa de amarras, eu vou sozinho. E aí ele fez um grande louvor a Deus, falando: olha, enquanto os guardas falavam para ele: olha, você blasfeme contra Jesus e a gente te solta. E ele virou e falou o seguinte: como é que eu posso fazer, como é que eu posso blasfemar contra Jesus ou negar Jesus se durante 86 anos o que ele foi fazer é me proteger e me salvar? Então hoje vocês não precisam das amarras, né? Eu vou para a fogueira sozinho. E aí que ele foi para a fogueira sozinho. Morreu aos 86 anos. Então, hoje na celebração da missa, vocês vão ver o padre provavelmente de vermelho, é por causa desse martírio de São Policarpo. E Policarpo significa Policarpo, né? Poli é muitos, carpo é frutos. Então o nome dele, Policarpo, ele em vida ele conseguiu fazer isso, em morte também, né? Ele conseguiu gerar muitos frutos para a igreja. Muitos, graças a Deus. Então essa é uma breve história aí de um grande santo que a gente está recordando hoje. São Policarpo, Dias Mida, rogai por nós. Vamos começar? Olha, já começou, não é verdade? A gente começa recapitulando. Essa recapitulação aqui ela é bem rápida, bem ligeira para vocês só pegarem o fio da meada, o que está acontecendo e para onde nós vamos, tá bom? Então vamos lá. A gente começou falando que nós somos criados por Deus. Então vamos ver se eu consigo aqui. Nós somos criados por Deus, criados com o desejo de Deus, aquela coisa que dentro do fundo do coração a gente sente, a nossa consciência ela fala, né? Esse é o nosso desejo por Deus. Ali a gente falou também que nós somos capazes de Deus, através do nosso raciocínio, da nossa inteligência, nós somos capazes de alcançar Deus, mas não Deus como um todo, porque Deus é impossível da gente alcançar, não é verdade? A gente só tem os rastros. Por isso que Deus tem que se revelar. Então Deus se revela através da história da salvação do povo hebreu. Então Deus vai se revelando ao longo da história, de antes de Cristo para o povo hebreu, e até que chegamos no Cristo como ápice e totalidade da revelação. A partir de Cristo já não tem mais revelação. O último livro que fecha a Bíblia, que é o Apocalipse de São João, que a gente acabou de comentar, ele fecha a revelação. Ou seja, dali não vai surgir mais novidade, não vai surgir não vai surgir um novo Cristo, não vai surgir uma nova revelação. Ali morreu. Só que a gente vai desenvolvendo o nosso entendimento sobre o que é a revelação, certo? E a nossa resposta para essa revelação de Deus é: eu creio, não é verdade? 2 semanas atrás falamos ainda da transmissão da fé, que era aquele tripé. Qual que era o tripé, vocês lembram? Magistério, tradição, Sagrada Escritura. Isso daqui é muito importante, né? E finalmente, na semana passada, a gente chegou a falar, o Guilherme chegou a falar sobre a Santíssima Trindade, Deus uno, que ao mesmo tempo é trino, Pai, Filho e o Espírito Santo, não é verdade? E ele falou que Deus é puro Espírito, ele é pura sabedoria, bondade, verdade, beleza,
misericórdia, e que toda a criação tem um pouquinho desse reflexo de Deus, né? Então, quando você vê a beleza da criação, você consegue ver um pouquinho de Deus, né? Quando eu vejo a Débora, por exemplo, eu vejo uma bela mulher, e aí, o que acontece? Eu vejo um pouquinho de Deus nela. Quando eu vejo uma paisagem bonita, não chega aos pés da Débora, lógico, porque é minha amada, mas é um pouco do reflexo de Deus. Tá bom? Então, a gente pensando lá no credo, o primeiro artigo do creio, né, a primeira frase é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? Então, é sobre isso que a gente vai refletir hoje, tá bom? Sobre a figura, a pessoa do Pai, que é todo-poderoso, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, né? Ele tem o poder, todo o poder é dele. Ele é onisciente porque ele tem o conhecimento pleno de tudo, ele tudo sabe. E onipresente porque ele está presente em todos os lugares. Né? Só alguns atributos de Deus, né? Tem muito mais, claro. Pensando no Pai, então, Criador, né? Criador do céu e da terra. Então vamos pensar primeiro no Pai Criador, na figura do Criador, e vamos falar da criação. Aqui é a pauta de hoje, tá, gente? Falar primeiro do Criador, da criação do céu e da terra, da criação do homem, que dentro de toda a criação, né, dentro de tudo que a gente vê lá no começo de Gênesis, o homem, né, o ser humano possui uma figura toda especial para Deus. Nós vamos ver por quê, e vamos ver a queda, o pecado. Criador. Então, se a gente para pensar no nosso Criador, quando a gente se importa com isso, ou não se importa com isso, isso vai pautar toda a nossa vida. Isso vai fazer com que a gente mude totalmente nosso entendimento do que é essa vida terrena. Então, se eu penso, para onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, qual é a minha missão na Terra, por que eu fui criado, o que vai acontecer depois que eu morrer, né? Se uma pessoa que não pensa nisso, ou não pensa que existe um Criador, que existe um Deus Supremo por trás de tudo isso, como que vocês acham que essa pessoa vai viver? De que forma que ela vai viver? Uma pessoa que não Imagina um ateu. Não é que todos os ateus são assim, mas imagina qual que é a tendência do ateu. Ele sabe que ele pensa que não existe algo depois dessa vida, não é verdade? Então, qual que é a tendência dele? É uma tendência hedonista. O que significa a palavra hedonista? Pelo prazer. Exatamente. Hedonista significa exatamente isso. Ele vive pelo prazer. Então, vamos prazer a todo instante, né? Ou uma pessoa só materialista, ela acha que essa vida, que a gente só decorre de um monte de átomo que foi, e que eu não tenho alma. Então, ela vai ter uma vida totalmente materialista, totalmente apegada a esse mundo. É errado ter prazer? Sim ou não? É errado? Claro que não, pelo amor de Deus. Mas você viver para o prazer, aí não faz sentido. Vocês estão comigo? Eu lembrei de um comentário que eu ouvi, em que a pessoa diz o seguinte: o ateu é aquele cara que leva uma pedrada e acha que a pedra voa do nada na cabeça dele. Entendeu? Não teve causa. Ela simplesmente chegou ali pelo acaso, né? Pelo acaso. A gente vai falar do acaso já. Agora, uma pessoa que busca o sentido da vida, que enxerga o Criador, que enxerga que nós fazemos parte desse plano, ela vai viver uma vida voltada de uma outra forma, tá? E é para isso que nós estamos aqui, não é? Ou seja, aí a gente se pergunta, essa criação que a gente vê aqui, ou seja, tudo que a gente está vendo aqui é criação, tá? Tudo é criação. Essa criação que a gente está vendo, o mundo que a gente está, ela é governada ao acaso? Será que de repente aconteceu simplesmente um Big Bang do nada e as coisas começaram a se formar, estrelas e tudo mais, galáxias, estrelas, o mundo, né, como a gente vê?
Ou será que existe uma inteligência, uma ordem por trás disso? Essa é a questão que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. Exatamente. Se a gente for lá no início da Bíblia, das Sagradas Escrituras, em Gênesis 1:1, está lá: no princípio Deus criou o céu e a terra. Dentro dessa primeira frase, a gente tem 3 afirmações. Primeira, Deus eterno pôs um começo a tudo que existe fora dele. Então, Deus é eterno. Deus existe antes do tempo. É difícil para a gente entender isso, porque a gente fica perguntando o que existia antes e antes e antes. E antes de Deus, o que existia? Essa pergunta não cabe, essa pergunta não existe, ela não tem E antes lógica. do Big Bang? Não existe. Não existe. Não existe antes do Big Bang. Porque não tem, a gente não tinha o tempo, não existia o tempo. Então, Deus é eterno, ou seja, Ele não está limitado ao tempo e nem ao espaço. Ele colocou um começo a tudo que existe fora dele. Tudo que existe fora dele é a criação. Só Ele é o Criador. E, por fim... E o conceito de criador aqui é criar a partir do nada. Por exemplo, vamos supor, o criador do celular. Pô, o criador do celular, ele partiu de alguma coisa, então a gente não chama ele de criador do celular, né? Por quê? Porque ele tinha o plástico, ele tinha o vidro, ele tinha a tecnologia, então ele aproveita de algumas coisas para fazer o produto dele, claro, mas criador, teologicamente falando, é aquele que tira do nada. Quem consegue tirar alguma coisa do nada? Só Deus. Tanto que em hebraico o verbo criar é o verbo bará. E ele significa literalmente produzir sem uma anterior especificação. É criar do nada. E quando a gente pensar na gramática, vamos conjugar o verbo. Em hebraico, o verbo bará só admite o sujeito Deus. Não é que nem no português que a gente usa Deus criou, ou um chefe de cozinha criou um novo prato. Entende? No hebraico, esse verbo bará só cabe para Deus. E a última afirmação aqui: tudo que existe depende daquele que lhe dá o ser. Ou seja, a gente que existe, a gente depende de Deus que dá o ser. É Ele quem dá o ser. O que muito bem falou isso aí foi o Gui na semana passada. Tá? Isso tudo aqui, gente, a gente pulou essa frase aqui, mas quando a gente fala que essa parte aqui de Deus é eterno, Ele pôs um começo em tudo que existe e tudo mais, a gente colocou aqui o Big Bang. Quem foi quem falou bastante sobre a lei, né, de tempo e espaço foi o Einstein, né? Einstein falava bastante de tempo e espaço, a relação tempo e espaço, né? Então, tudo isso aqui é provado, essa frase aqui, né, no princípio Deus criou, é provado através do Big Bang. Ou seja, muito do que a gente está falando de ciência, de teologia, a ciência, ela nos acoberta com a razão. Ou seja, o que a gente está colocando aqui é o seguinte: a gente tem a ciência, ela é como se fosse uma luz natural, que a gente chama de luz natural da razão, como essa luz aqui que está iluminando cada um de nós, e eu consigo ver as pessoas. Vocês conseguem me ver, não é verdade? Só que vocês conseguem me ver completamente tudo que eu sou? Não, tem coisas que vocês não conseguem ver. Por exemplo, se vocês usarem um óculos de infravermelho, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver o meu calor. Concorda com isso? E vocês vão ver coisas que não conseguem ver a olho nu. Esse óculos, bem entre aspas, esse óculos infravermelho é a luz sobrenatural da fé. Ela que dá. Ela desmente aquilo que eu estou vendo? Não. Mas ela me dá uma possibilidade maior. Ela me amplia um pouco mais o horizonte. Ela me traz um pouco mais da realidade que vocês não conseguem ver com essa luz branca normal. Faz sentido? Então vamos continuar aqui.
foi criado para a glória de Deus. Então, por que Deus criou? Por que Deus, que se basta, que Ele é a plenitude de tudo, Ele é aquele que é, Ele é o ser por excelência. Por que Ele criou? Ele não precisava criar nada nem ninguém, Ele não precisava criar o mundo. Então, Ele cria para manifestar e comunicar a sua glória. Então, através da criação, Ele comunica, Ele expressa a sua glória. Se Ele não criasse, não quer dizer que sua glória seria menor, entende? Não é que Ele criou para aumentar a sua glória, Ele criou para manifestar e comunicar a sua glória. A vontade criadora de Deus não só chamou todas as coisas à existência, como mantém todas as coisas nela. O que significa? Quando o Gui falou semana passada que Deus é aquele que é, significa o quê? Deus é o ser. E tudo que é, vamos pensar, Deus é com letra maiúscula, e tudo que é com letra minúscula, as coisas, a gente, a natureza, só é em Deus. Então, a partir do momento que Ele cria, Ele mantém. É como se todo o universo estivesse nas palmas da mão de Deus. E se, vamos fazer um exercício aqui que não existe, um exercício hipotético. Se Deus dormisse, o que ia acontecer? Tudo ia desaparecer. Então, nós somos, tudo existe e Deus mantém a criação. Deus sustenta a criação com a palma da sua mão. Sabe aqueles móveis de criança, de bebezinho, que fica em cima do berço? É mais ou menos a comparação que eu gosto de fazer assim. É Deus sustentando o mundo inteiro através de um delicado fiozinho, mas ele consegue segurar tudo ao mesmo tempo, entendeu? E dando ordem para tudo isso. Então vamos lá. Deus Pai é Criador por atribuição, porém toda a Trindade está presente na criação. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui? Deus, Ele é uno e trino, não é verdade? Então eles são inseparáveis. Na criação, tanto o Pai, Filho e Espírito Santo estão lá. Mas a gente atribui ao Deus Pai como Criador. Não, isso não faz com que o Filho e o Espírito Santo não estejam lá. Eles estão lá, mas é só uma atribuição, ok? Vamos para o mistério da criação aqui, né? Então vamos lá. Deus cria por sabedoria e por amor, não por necessidade, mas sim por livre vontade de Deus. Ou seja, é aquilo que a Débora estava comentando para a gente. Ele não precisava fazer a criação, ele estava bem onde ele estava. O que ele queria? Ele só queria mostrar o amor dele, o amor de Deus. Ele queria transmitir isso. E aí ele faz uma grande explosão, né? Como se fosse o Big Bang. O Big Bang ele é a grande explosão de amor de Deus, onde tudo começa. Toda a criação começa do Big Bang, né? Deus cria do nada. Antes do Big Bang tinha alguma coisa? Não tinha nada, né? Então ele é o único capaz de conseguir fazer a criação a partir do nada. Nós não, nós precisamos de alguma coisa. Eu preciso de árvore para fazer o papel aqui, eu preciso das coisas, eu preciso de tinta da impressora, eu preciso do intelecto que eu vou construindo através de observância das outras informações que eu vou tendo, né? Deus cria um mundo ordenado e bom. O que significa isso? Mundo ordenado. Deus é ordem e Ele é bom. Então, por que Ele quer ordem? Porque Ele quer que a gente estude esse catecismo, a gente entenda como é que funciona. Ele quer que a gente entenda racionalmente como funcionam as coisas, a natureza, a física, a biologia, a química. Ele gosta disso. Então, como é que está o quarto de vocês hoje? Nesse feriado, como é que está? Bagunçado ou não? Estava em desordem? Não é de Deus não, hein? Olha lá, ó. Deus é ordem, viu? Deus transcende a criação e está presente nela. Deus transcende a criação. Significa o quê? Deus não está
nós não temos uma religião que é panteísta, ou seja, Deus não está nessa cadeira, não está na árvore, não é isso. Ou melhor, Deus não é a cadeira, não é a árvore, não é a Débora, não é isso. A gente sabe que Deus está presente na criação, está presente, Ele que nos sustenta, mas Ele é muito além disso, Ele transcende, Ele está além da criação, Ele é maior do que a criação, ok? Deus mantém e sustenta a criação, disso a gente já falou também, lembra do mobile da criança, tá? Deus realiza seu projeto, a divina providência, que é chamada de status vie, ou seja, é um estado de caminho à perfeição. Deus ele criou as coisas, criou a natureza, criou o homem, criou a mulher, criou tudo, mas Ele não deixou completo. Ele deixou ainda alguma coisa para ser feita. E a gente vai caminhando com isso. A gente vai caminhando rumo à perfeição. É isso que é o status vie, estado de caminho à perfeição. Mais uma aqui, ó. A providência e as suas causas segundas. O que significa? Nesse caminho à perfeição, nós temos, como seres livres, nós temos um negócio que chama livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele coopera com a divina vontade. Ou seja, o que você faz de sentar aqui hoje, prestar atenção na aula, mesmo numa quinta-feira de chuvosa e à noite, gente, vocês estão ajudando a providência divina. Vocês estão ajudando a providência, né? E a providência, ela age não só com rumo à perfeição, mas ela se aproveita do escândalo do mal. Ou seja, como nós temos a opção, temos o livre-arbítrio, a gente tem duas opções. A gente tem a opção de fazer a coisa certa e temos a opção de fazer a coisa errada, certo? Se só existisse um caminho, tinha alguma opção para fazer? Não tinha, né? Imagina o que? Um animal. O animal ele não tem outra opção. Ele tem que seguir os instintos dele. Ele não pensa, ele não decide. Nós, seres humanos, nós temos o livre-arbítrio, a gente decide. Então, o que a gente faz? A gente escolhe entre um caminho e outro. E essa dualidade, a gente tem a escolha do nosso caminho de vida. Porém, o que acontece? De todo o mal, Deus tira um bem, e um bem maior. Tá? Então, a providência, ela é justamente quando acontece alguma coisa errada na sua vida, você tem a providência que vai te levar de volta. Eu estava conversando agora, posso contar rapidinho? Pode mesmo? O Diego, ele estava me contando um pouquinho da história dele. Como que ele conheceu a Deus, como que ele veio parar aqui. E ele estava me falando o quê? Pô, a gente conhece ou pelo amor, Deus, né? A gente conhece Deus ou pelo amor ou pela dor. Eu escolhi pela dor, né? Eu conheci Deus pela dor. Por quê? Porque a providência divina deixou, Deus permitiu que o mal acontecesse com ele, para que desse mal Deus pudesse trazer algo melhor. Então isso você vai ver em muitos testemunhos, muita gente fala isso. Comigo aconteceu, com a Débora aconteceu, e com muita gente pode acontecer a mesma coisa. É por isso que a gente não pode desistir, sabe? Às vezes a gente tá num momento ruim da nossa vida, ou alguém que a gente ama muito não tá num bom momento, tá num caminho errado, mas a gente não pode desistir, porque Deus não desiste de nós. Quando a gente fala Deus não desiste de nós, é a providência de Deus agindo, é a providência de Deus encaminhando. Quando a nossa vida tá boa, amém, é a providência de Deus também, entende? O que é a providência? É essa solicitude, é essa vontade que Deus tem de sempre encaminhar as coisas para o bem. Porém, com o livre-arbítrio, porque Ele não nos criou robôs, Ele nos criou humanos, então a gente tem inteligência, a gente tem vontade, a gente vai passar por vários caminhos, e pode ser que a gente erre, ou alguém que a gente ama erre, mas a gente não pode desistir. Por quê? Porque Deus sempre vai dar um jeito de encaminhar isso para o bem. Isso é a providência.
Vamos lá. Por enquanto vocês estão... Está todo mundo junto? Ninguém dormindo? Então beleza, vamos continuar aqui, ó. Criação do céu e da terra. Deus criou o céu e a terra. E aí a gente começa... O que é o céu, né? O céu significa o mundo invisível ou espiritual. É isso que quer dizer o céu. Existem duas palavras, né? A gente tem que distinguir aqui, ó, o céu com C maiúsculo e o céu com C minúsculo. O céu com C minúsculo é o céu que você acorda, abre a janela e você vê o sol maravilhoso, ou então a chuva que está caindo, não é verdade? Você vai ver à noite as estrelas, a lua. Isso é o céu com C minúsculo, tá? Não é desse céu que a gente está falando aqui. A gente está falando do céu com C maiúsculo. O que é isso daqui? Esse daqui é um lugar bem entre aspas, tá? Porque não é bem um lugar. Porque se a gente está falando que Deus é um espírito, ele não tem corpo, ele não ocupa lugar, tá? Então eu vou colocar bem entre aspas aqui, porque não é um lugar, mas só para a gente conseguir entender. É um lugar próprio de Deus e das criaturas celestes. Pois é. Eu tenho uma novidade para falar para vocês. Nós não estamos sozinhos, mas não são os ETs lá dos Estados Unidos que vieram não, tá bom? São os anjos. A gente tem anjos, né? Existe uma criatura celeste, existe um mundo celeste. Também esse céu é a glória escatológica. Que palavra louca é essa? Escatológica, ele refere sempre ao final dos tempos. É onde nós vamos depois que a gente falecer, depois que a gente fechar os olhos, né? Então é a glória escatológica no final dos tempos. Além disso, lá, como a gente tinha falado das criaturas celestes, nós vamos falar agora sobre os anjos. Anjos existem, tá? Anjos existem. Isso é dogma de fé também. E o que significa anjos? Anjos a natureza desse ser é a natureza espiritual. Então ele é um espírito, a natureza dele, assim como nós somos seres humanos, o anjo é um espírito. E anjo é mais ou menos, vamos colocar aqui que é a tarefa deles, é a missão deles, né? É o encargo que eles têm, é a profissão deles, né? Bem entre aspas também. Anjo significa mensageiros, ou seja, são poderosos executores obedientes ao som da palavra de Deus, ok? E aí, a gente vai falar que eles são seres espirituais com inteligência e com vontade. Inteligência e vontade são dois atributos que nós também temos. Nós somos inteligentes, nós temos vontade. E é uma vontade não da vontade de que vontade de comer um parmegiana. Não é essa vontade, não. Essa vontade... O que a gente está falando é da força de vontade, é o que nos faz sustentar a nossa quaresma, né? Naquela penitência da quaresma, ok? É essa força de vontade. E aí, nós temos que os anjos são criaturas pessoais e imortais. Eles são pessoais também, são pessoas e são imortais. Eles criatura pessoal, vamos lá. A gente conhece pelo menos 3 anjos que a Bíblia nos fala. Vocês sabem me dizer? Gabriel, Rafael e Miguel. São pessoais, são pessoas, ok? Superam as criaturas visíveis, eles são muito maiores do que nós. Nós somos criaturas visíveis, não é? Eles superam a gente, hierarquicamente eles são muito mais poderosos do que nós. Contemplam a face de Deus, e lá nesse mundo angélico, Cristo é o centro deles. É Cristo quem é o centro. Assim como a gente tenta implantar isso aqui, Cristo como centro do nosso mundo, lá eles têm isso de fato, ok? Por fim, cooperam para o bem da salvação dos homens. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem acha aqui que tem anjo da guarda? Levanta a mão. Pois é, eu vou falar para vocês que falaram besteira para vocês.
Vocês não têm anjo da guarda. Na verdade, os anjos são criaturas de Deus. E Deus, Ele nos dá, Ele nos empresta, vamos dizer assim, para que eles possam fazer a vontade de Deus na nossa vida. Ou seja, eles não são nossos. Faz sentido? Eles não são nossos, são de Deus. E eles estão aqui para nos ajudar, atendendo ao pedido de Deus. Eles atendem ao pedido de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter uma amizade com eles, né? A gente tem que ter um relacionamento com nossos anjos, tem que rezar por eles, tem que conversar. Diante de uma decisão importante na nossa vida, a gente tem que pedir que Ele nos ilumine, que Ele nos guarde do mal. Então Ele guarda, pelo menos. Guarda? Sim, não é mesmo. Não, Ele nos protege. Ele nos protege. Eu só estou falando assim, é que super guarda, tá? não tenha posse do seu anjo, é só isso, tá? Mas ele existe, ele está do teu lado, ele está aqui para te orientar, para te proteger, para te salvar eventualmente, tá bom? Então isso é importante vocês saberem, porque a relação de vocês não é a mesma relação que você tem com o seu cachorro, isso é importante você saber. Você não pode botar nome no seu anjo, por quê? Porque nome você bota no cachorro, na vaca, na árvore, nas criaturas menores. É o homem que dá nome a todas as criaturas. Mas as criaturas que estão abaixo dele, as que estão acima, não, a gente não pode. Ok? Então, só nosso anjo da guarda. Beleza? Essa é a relação.